Esse é o técnico europeu, né? Você que acompanha tanto futebol internacional, não? Começou exagero. Calma, vamos com calma. Pronto. Foi exatamente Fala bem, eu ouvi ele. Nossa, fala bem. É isso, Fala isso. bem. Você fala bem. É competente. Mas até aí tem muita gente que fala bem e executa mal. Sim. Por enquanto ele tem Eu executado acho que bem ele- na vida dele. Eu acho que ele foi muito bem em 2023. Também acho. Eu acho que é uma aposta muito válida do São Paulo, com toda sinceridade. O melhor técnico do Campeonato Paulista, foi muito bem com a Água Santa. E, inclusive, no primeiro jogo lá da final, foi muito bem no duelo tático contra o Abel Ferreira. Ganhou 2 do Abel Ferreira já, né? Exatamente. Né? E na Série B foi sensação também com o Juventude, né? Acho que é um técnico que tem boas ideias, pelo crivo do Muricy, que conhece muito São Paulo, que é também um escudo, né? Para ele botar o trabalho dele em prática. É jovem, mas eu concordo com a fala do Carpini ali. Não é por conta da idade que você vai, né, falar que o cara não tem competência. Óbvio, quando tem um pouco mais de estrada, eu acho que pode facilitar na questão da gestão quando ele vai trabalhar com caras grandes. Ele vai ter que lidar ali com o Lucas Moura, com o Rafinha, com o Ramos Rodrigues, que eu acho que vai ser o primeiro desafio dele no São Paulo. Era um cara que não tinha muito espaço no time titular com o Dorival e que quer jogar. Você está falando do Ramos Rodrigues, jogador de Real Madrid, de Copa do Mundo. Com uma pré-temporada, esse cara estando bem fisicamente, é um cara que vai pedir passagem, o Carpini vai ter que administrar isso. Mas eu acho que é uma aposta válida, o São Paulo não se planejou para perder o Dorival, aconteceu. Não te senti assim muito firme, não, Dudu. Não, eu acho uma Você é boa um cara- contratação. Não, é um cara de opiniões mais contundentes, o SPNFC outro dia, liga pro Mourinho, não sei o quê, papapá. Ele Não, falou pra mim, hoje entre Pesolano e Carpini, eu fico com Carpini, concordo com ele, Não, com o companheiro. eu acho que é melhor, pelo contexto de futebol brasileiro. Eu acho que o Pesolano seria uma aposta igual. O Pesolano fez uma ótima Série B. Não fez um bom mineiro quando subiu e depois acabou saindo, né, de maneira precoce ali do Cruzeiro. Mas sendo muito sincero, William, assim, eu não vou ter uma opinião mais forte porque eu acho que o momento pede cautela. Senão eu vou supervalorizar também o Carpini. Eu acho que ele fez um excelente Ou 2023. depreciar. Pois é, eu acho que ele fez um excelente 2023, mas ele tem que ser tratado ainda como uma aposta. E uma boa aposta. O mercado não oferecia opções melhores que o Carpini. O São Paulo foi um cara que tem muito futuro, que é promissor e que se conseguir fazer uma gestão boa de um elenco que é campeão de Copa do Brasil e tem muita gente grande, eu acho que tem tudo para esse trabalho dar certo. Ô, Bubu, qual é o principal desafio do Carpini no São Paulo? O que ele tem que resolver de imediato? Você vai falar tudo que você É falou. a questão do Rames? Eu vou falar. É título? É o quê? Santo André. Ah, Santo André. Santo André agora virou o teu novo São Bernardo, é isso? Não, São Bernardo do Paulista O passado, Santo agora virou André São é a Santo final André. da... Ele falou Supercopa. A Supercopa do São Paulo é o Santo André. Você acha? Não, sério, na boa, sem brincadeira. Pra ele é. Um cara que tá chegando, um primeiro grande clube dele, visibilidade. Certamente essa foi a coletiva mais ouvida dele na certeza. carreira inteira e tal. O jogo contra o Santo André, o foco, o holofote vai estar tudo nele. Ah, mas você acha o quê? Se, por exemplo, empatar já tá... Não, por exemplo, assim, eu acho que o Fernando Diniz, por exemplo, na seleção, ele se equivocou. Seleção brasileira, primeiro, tem menos jogos que clubes. Cara, você tá numa seleção brasileira, cada jogo você tem que tratar como o último. Como a final da Copa do Mundo. O Dorival vai estar contra a Inglaterra, ele não tem que... vou trabalhar um lateral aqui pro futuro, pensando em 2026. Não, cara. O Dorival vai entrar na seleção, ele tem que pensar na Inglaterra agora, o melhor time. E o Dorival falou isso, se ele tiver que convocar o Thiago Silva, por causa que é veterano e não sei o que, convoca. Então, pro Carpini no São Paulo, o Santo André, ele já vai ser julgado. Se não tá todo mundo olhando lá, vou olhar o Rames, vou olhar o Rafinha, como ele tá montando o time, a atenção inteira vai ser nele. Né? Então, por exemplo, eu acho que ele passou muito bem já pela questão da primeira coletiva, de apresentação. Não mostrou nervosismo, não só falar bem e tal, né? Porque, como você falou, muita gente fala bem, mas na prática não funciona. Me parece um cara, então, sensato, ponderado. O Fábio Luciano, nosso companheiro aqui, disse que já conhecia ele, falava com ele, já falou mais ou menos o que a gente viu aí. É um cara estudioso, um cara preparado e tal. Então ele vai achar contra o Santo André, ele não pode pensar assim, olha, eu tenho um jogo contra o Corinthians em Itaquera dia 31, e dia 4 eu tenho o Palmeiras na Supercopa. Vou trabalhar meu time para chegar e tentar ir bem nesses 2 jogos. E ele falou, ele sabe da diferença de um jogo. Uma coisa pro São Paulo é enfrentar o Santo André, uma é para enfrentar Corinthians e Palmeiras. Mas para ele, já o jogo contra o Santo André já é
já é decisivo. Todo jogo pra ele. Você acha que por ele ser um treinador jovem ainda, é isso? O jogo contra o Santo André começou, perdeu, 2-0 Santo André. Já todo mundo já olha aí, começou Assim, mal, quer dizer, joguinho só, mas já... A torcida de São Paulo é monstruosa, é gigantesca, eu não sei. Mas muita gente não queria o Carpini. Não queria o Pesolano, não queria o Carpini. Queria um nome grandioso, um nome forte pra volta do São Paulo. Muita gente. Boa parte. Olha lá, o Pedro concorda comigo, tá vendo? Ele fala assim, ó. Muita gente aqui na minha frente. Qual o nome, por exemplo? O Klopp, Guardiola, o Bubu queria. Que são Klopp, Guardiola, ele Ten não Hag, gosta. Marcelo Galhardo, entendeu? Então não dá. Então São Paulo... E o Muricy, primeiro, Muricy foi fundamental para a contratação do Carpini. Milton Cruz também. Milton Cruz também ali deu uma forcinha, né? Um cara que age muito ali nos bastidores, tal, às vezes não aparece muito. Nem o Muricy vem aparecendo muito. Os dois foram fundamentais para a contratação do Carpini. O Zubeldia, muita gente queria, muito São Paulino queria. Pô, por que você queria? Eu queria, eu sugeri. Você foi o primeiro a falar. E o Muricy seria uma aposta também. E o Muricy, numa entrevista pro Benja, ele acabou revelando que eles tentaram falar com o Zubeldia, e o Zubeldia respondia assim: não, podemos conversar amanhã, depois de amanhã? E o São Paulo com pressa para contratar um treinador. E aí o Muricy, cara, aqui é o São Paulo, a gente tá com pressa, eu não vou ficar esperando 2 dias, 3 dias pra você ver quando você quer falar com a gente, atender a gente. Você não quer, amigão? Então desistiu, né? Você deu uma queimada no Zubeldia, deu uma esnobada no São Paulo, aparentemente, né? E o Pesolano, assim como o Carpini, mostraram total interesse. Porque São Paulo já pegou o telefone, não, o que precisa falar? Zoom, não sei o quê, entrou aí e tal, papapá. Mas depois o Pesolano deu uma coletiva lá no Valladolid, ele falou, eu sei o que eu quero ficar aqui. Mas só que o Muricy, ele fala e a conversa não tem curva, né? Ele fala mesmo, fala assim, ó, o Pesolano, na hora que o São Paulo ligou, ele tava dirigindo, vamos para o carro, não sei o quê. Ai, São Paulo, pelo amor de Deus, vamos, tudo bem, é um prazer falar com você, tal. Então, o Muricy assina muito essa contratação do Carpini e tá bancando. E o Muricy é um cara que tem estofo, história no futebol e sobretudo no São Paulo. Em gestões recentes, inclusive do Rogério Ceni, que foi quem o Muricy lançou pra valer, né, no time principal e tal, foi o primeiro a deixar ele bater falta, o Muricy ficava um pouco escanteado, ficava um pouco de lado no São Paulo. Agora eu acho que nessa gestão o Muricy renovou o contrato também. Mas agora, antes você tinha um Rogério Ceni ali para coletiva. Agora você tem um Carpini. Então, mas o Muricy... tamanho é diferente, é bom ter o Muricy ali. O Muricy, eu acho que ele mesmo vai tomar a decisão de ser um pouco mais atuante para decisões importantes. Não é que ele vai dirigir o São Paulo, que o rapaz é estagiário, é jovem, não. Mas ele vai dar mais apoio, vai estar mais presente, eu acho. Por exemplo, decisões importantes. Põe time reserva ou não contra o Corinthians, por exemplo, para enfrentar o Palmeiras no Mineirão, tá confirmado 16 horas no dia 4, no domingo, né? Então, é uma decisão que o Carpini, para chegar e tomar assim logo de cara, né, é difícil. Então tem que ouvir diretoria. Então acho que o Muricy vai estar muito... O Muricy vai dar uma blindada no Carpini? Vai. E o Carpini foi esperto nisso. Você chega no São Paulo, você tem o Muricy aqui, que é um dos grandes treinadores da história do futebol brasileiro, né? Tetracampeão brasileiro, ganhou Libertadores e tal. Cara, é tipo o Neymar chegando no Barcelona com o Messi. O Neymar chegou lá, não, o Messi é o craque, é o dono do time. Sim. Ele vai chegar lá, vai competir, choque de ideias, não sei o quê. Não, vai lá, dá uma banada no Messi, é o que o Carpini tá fazendo. Ô Vanderlei, eu gostei das primeiras palavras do Thiago Carpini à frente do São Paulo, hein? Parece que mostrou segurança, confiança também de sobra, né? Foi questionado, a gente acabou de acompanhar sobre a idade, se era um fator. Ele falou, mais do que a idade, me sinto preparado para assumir, né, esse desafio. Já venho me preparando há algum tempo na minha carreira. E é fato, né? Vem de bons trabalhos aí o Thiago Carpini, agora o novo técnico do São Paulo, Vanderlei. Bom, a primeira entrevista sempre, eu diria que não provoca grande impacto, né? Porque ele nem começou a trabalhar ainda, né? Agora, é uma aposta do São Paulo, como seria uma aposta um outro treinador qualquer. O técnico tem que mostrar serviço e o trabalho dele tem que prosperar. Ele abordou a juventude porque muitos entendendo que ele é jovem demais para assumir o São Paulo. Não considero assim. Esse etarismo que eu rejeito para cima e para baixo. De volta na rádio, tá, Vanderlei? Desculpa te interromper. Estamos de volta na Rádio Jovem Pan comentando, né, as primeiras palavras de Thiago Carpini à frente do São Paulo, Vanderlei. Então, Pedro e meus amigos, eu estava dizendo que a primeira entrevista de um treinador normalmente não apresenta grande impacto, né?
que ele nem começou a trabalhar ainda, está chegando agora. Cada um tem a sua característica. No caso do Carpini, tem sido muito abordada a idade dele. Jovem, 39 anos, é o mais jovem da Série A, mas isso não é nada de negativo, absolutamente nada. Repito, sou contra o etarismo para cima e para baixo. Ele tem que... A gente está atrás de pessoas competentes, né? A idade pouco interessa nesse momento. Ele vem de 2 trabalhos muito bons. No Água Santa, né? Onde ele apresentou, a meu ver, o seu verdadeiro cartão de visita, né? Porque a coisa funcionou, levou a equipe até a final da competição que ele disputava, que era o Campeonato Paulista, e a Série B do Campeonato Brasileiro. Pegou o Juventude numa péssima situação e quase foi campeão, vice-campeão. Num trabalho muito legal, chega ao São Paulo depois de 85 partidas. É um número pequeno? É pequeno, mas foi competente onde apresentou. Ele se preparou mesmo, é um cara de boa cabeça, e é isso. Eu achei muito legal quando ele disse que vai, digamos assim, tomar café com o Muricy todos os dias. Faz muito bem. É um privilégio e pena que outros não fizeram isso. Eu acho importante trocar ideias com a experiência que o Muricy tem. Você sempre absorve, é ótimo você ter ao lado alguém experiente. E aí você avalia, você tem cérebro suficiente para avaliar aquilo que pode ser útil na sua caminhada e aquilo que pode ser dispensável. Conversar com o Muricy, com os mais experientes, pode fazer com que facilite ou que a sua caminhada seja asfaltada dentro do São Paulo. É isso que eu torço e torço por ele. Flávio Prado tá aí, a gente acompanhando a primeira entrevista coletiva de Thiago Carpini como técnico do São Paulo. Chegou legal, chegou na boa. Eu concordo 1000% com o Vanderlei. Ele vai pensar o futebol lá na frente de uma forma diferente do que o Muricy pensa. Lógico. Mas ele vai aprender muito conversando com o Muricy. E eu diria mais, viu, Vanderlei? Que até o Muricy também acaba se beneficiando com as novas ideias. Sem dúvida. Essa troca de ideias, eu costumo falar muito isso. Eu aprendo, principalmente nessa época, essa fase de rede social e tal. Nossa, que eu converso com a molecada. É verdade, eu também. Porque você tem que aprender. Tem coisas que eles fazem que eu não sei fazer, pô. E a recíproca é verdadeira também. A malandragem, a vivência. Malandragem do bom sentido, né? A vivência da bola. Tem algumas coisas que a gente enxerga na curva. E o cara vai demandar tempo para que ele faça isso. Então essa união, se ela for inteligente, sincera, a gente sabe como o Muricy é boa gente, como o Muricy é disposto a ajudar. Nossa, vai ser muito legal pro São Paulo. Sem te interromper, mas tem um outro ponto positivo. O Pedro lembrou outro dia que o Rafinha tem 38, né? Isso. 38. Rafinha tem 38. E o Carpini tem 39. E até agora, quando acabou o campeonato, era que se falou muitas vezes, porque se ouviu lá no São Paulo, que o Rafinha, líder, que os jogadores ouvem muito a experiência do Rafinha. Claro. E agora, o Rafinha e o técnico têm praticamente a mesma idade, vai ficar tudo mais fácil. Claro. Né? Um levando informação para o outro e as informações chegando para o elenco. Eu acho que é algo que pode ser positivo. A gente está falando antes da bola rolar e antes do trabalho ele meter a mão na massa efetivamente. Mas há pontos aí que podem ser muito positivos, não é, Flávio? Perdemos o Zagallo recentemente. E o Parreira lembrou, no momento em que ele foi lá ao velório e tal, como ele usava, entre aspas, a vivência do Zagallo em 94. Couro comendo, ele botava o Zagallo lá, o Zagallo ia lá, às vezes o Zagallo arrumava uma confusãozinha para tirar o foco e tal. Dava entrevista. Claro. O bicho tá pegando e quem dava entrevista era o Zagallo. E, sabe, esse tipo de coisa. E tinha coisas que o Parreira fazia com dinamismo de um cara jovem, um professor de educação física e tal. E aí a coisa acaba, uma coisa completa a outra. Acho que o São Paulo tem uma grande oportunidade. Não é só o Muricy, não. Ele tem lá, por perto, ele tem o Milton Cruz, ele tem o Zete, ele tem o Altair Ramos, ele tem uma série de pessoas que ele pode sentar e conversar, bater papo, aprender, trocar ideias, colocar... eu tenho uma ideia nova, assim. Pô, as pessoas ouvem, as pessoas inteligentes ouvem. Não é só o mais velho que vai ensinar pro mais novo, não. Insisto muito nisso. Hoje eu aprendo muito com o mais jovem. É isso aí. E tem as coisas que eu consigo ensinar porque nasci antes, só por isso, não tem mérito nenhum. Só nascemos antes. E aí você tem mais experiência. É assim que funciona.